Fala pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo melhor agora, tá? Que agora eu tô com o microfonezinho aqui usando, porque eu não sabia que tinha que configurar o aplicativo que eu uso para gravar, que eu uso um aplicativo no celular chamado HD Câmera. Eu tinha que configurar ele para poder captar o som não do celular, mas do microfone, que é um dispositivo externo. Então todo dia eu colocava o microfone para gravar e não tava usando. Por isso que eu falei, eu tava me sentindo aquele meme, sabe? Que o garotinho tá jogando videogame sem estar conectado. Eu sou muito burro para essas coisas de tecnologia, pessoal, porque não é da minha época, tá? Eu tô com 44 anos e na minha época computador não era popular. Por isso que até hoje eu não gosto muito de jogos eletrônicos, tá? Não gosto de videogame, essas coisas, entendeu? E eu fui ter meu primeiro computador quase com 30 anos, meu primeiro computador, porque o computador na minha época era caro, né? Não era tão popular. Então tem muita coisa assim de tecnologia que eu não entendo mesmo. Como eu falei num vídeo aqui pra vocês, né? Todos nós somos ignorantes de uma área ou outra. Eu ainda sou bem ignorante em tecnologia, tá? Então perdoem aí. Eu podia ter feito tantos vídeos aí com a qualidade de áudio melhor, mas infelizmente foi burrice minha, tá? Mas agora tá normalizado. Pessoal, é o seguinte. Hoje eu vou falar para vocês um assunto interessante, que é sobre um pesquisador francês chamado Gustave Le Bon. Talvez aquele meu seguidor que é psicólogo, talvez ele conheça, né? Mas esse estudioso francês, ele desenvolveu uma tese dele, uma teoria, assim que eu faço aqui no canal às vezes que eu crio minhas teorias, como esse próprio vídeo é uma teoria minha, ou tese, né, chame como quiser, de que o ser humano, quando ele está em grupo, ele perde muito da sua individualidade para o grupo. Ou seja, sua personalidade, sua individualidade, o seu ser, acaba sendo muitas vezes anulado pela força do grupo. Acaba se tornando mais uma identidade mais coletivizada do que individual. Tanto nas ações, nos gostos, em tudo que o ser humano faz. Essa é uma teoria dele. Aí um professor de Stanford, Estados Unidos, leu essa teoria desse professor francês. Ele gostou muito. Falou, talvez ele tenha razão. E esse professor americano de Stanford, eu não vou lembrar o nome dele agora, vocês perdoem, ele resolveu fazer um experimento baseado nesse estudo de Gustave Le Bon, mas também baseado em algo muito interessante que chamou a atenção dele, que foi o depoimento dos generais nazistas depois que a Alemanha foi derrotada na Segunda Guerra Mundial. Quando ele leu os depoimentos daqueles generais, que fizeram muitas maldades lá naqueles campos de concentração, maldades mesmo com as pessoas, davam uma ração de comida só por dia para os judeus, batiam, davam tiro para eles morrerem, câmara de gás, tantos horrores. Alguns desses generais, eu não vou saber direito a porcentagem, quando eles prestaram depoimento por crimes de guerra, né, que aliás crimes contra a humanidade, né, diga-se de passagem, alguns deles disseram que não sabiam por que fizeram aquilo. Falaram, olha, realmente eu não entendo como é que eu pude agir dessa maneira. Eu não sou assim. Eu sei que parece aquela desculpa esfarrapada de gente que faz merda na internet e depois fala assim, olha, veja bem, quem me conhece sabe que eu não sou assim. Parece essa desculpinha esfarrapada, né? Mas talvez essa desculpinha não seja tão esfarrapada. Porque isso realmente aconteceu com eles e é como se alguém tivesse feito uma lavagem cerebral neles. Ou tivesse feito uma hipnose, alguma coisa, um programa de computador no cérebro deles e eles se tornaram pessoas malignas, más, odiosas, sádicas, sem serem assim antes. Então, esse professor ficou com isso na cabeça. Aí ele resolveu, baseado nesse estudo e nesses depoimentos, ele fez o chamado experimento de Stanford, que todo mundo conhece. Eu já mencionei aqui no canal, esse professor também é Ricardo, o nome dele, um abraço. Deve estar careca de conhecer esse experimento. Então eu só vou falar por alto, tá? Porque senão eu vou ficar repetitivo aqui no canal. Aonde durante o verão lá de uma universidade, que era o tempo de férias dos alunos, ele convidou alguns alunos a participar de um experimento social. Ele dividiu esses alunos em dois grupos. Lá no porão da universidade ele fingiu que era uma cadeia. Cada sala seria como se fosse uma cela de prisão, e a metade ia ser policial, a outra metade ia ser bandido, para ver como seria o comportamento deles. Rapidamente o comportamento deles foi mudando completamente. Aqueles que eram policiais começaram a fazer muita maldade com aqueles que eram prisioneiros. E aqueles que eram prisioneiros acabaram tendo um comportamento muito passivo ante aqueles que faziam maldades com eles. E as maldades foram aumentando de vários tipos, desde deixar a luz acesa à noite para eles não dormir, acordar eles no meio da noite para caminhar, para encher o saco. Teve até um que parece que pegou um extintor de incêndio para agredir um outro que era preso, uma coisa bem sádica. Aí o professor teve que interromper o experimento bem antes do tempo. Porque em pouco mais de, acho que um mês, se eu não estou enganado, faz tempo que eu li sobre isso, mais ou menos pouco mais de um mês, eles já estavam virando completamente animais. E aquilo podia acabar em merda ou até em morte. Aí ele falou, não, chega, acabou o experimento, pagou lá os dólares para cada estudante que participou, e depois eles foram entrevistar esses estudantes para poder chegar a alguma conclusão. Porque afinal é um estudo, né? Aí quando eles entrevistaram os estudantes, qual que foi a resposta deles? Foi as mesmas dos generais lá que eu falei para vocês. Eles falaram, eu não sei como é que eu pude fazer isso. Eu não sou assim. Eu não mato nenhuma mosca em casa. Que dirá torturar, humilhar e agredir uma outra pessoa, que até um colega, que eu sei que era só um experimento.
Só o fato deles estarem acreditando que eram policiais, que estavam ali fardados, não sei o quê, sabe? Um influenciou o outro, eles acabaram fazendo barbaridades. Então isso é psicológico. Eles perderam a sua individualidade, a sua identidade pessoal e acabaram entrando num coletivo. Olha, nós somos os mocinhos, eles são os bandidos, eles são maus, então a gente tem que combater o mal, combater os bandidos. Mas era só um experimento, era que nem um teatro, uma televisão, ou uma dramaturgia, não era de verdade. Mas mesmo assim, eles desenvolveram um comportamento terrível e eles nunca entenderam o porquê. Vocês viram como a psicologia é forte do ser humano? Só porque eles estavam ali pertencentes a um grupo, eles acabaram agindo como animais contra outro grupo. Talvez isso explique, pessoal, aqui do Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, por que vira e mexe a gente vê comportamentos agressivos de policiais. Já notaram isso? Hoje mesmo apareceu um vídeo para mim no Twitter de policiais do Mato Grosso espancando pessoas que eles fazem parada assim, para aquelas paradas obrigatórias de polícia. O cara tá andando de carro, a polícia para, pede documento, pergunta para onde vai. Aí os policiais literalmente tiravam as pessoas do carro espancando. 2 policiais, literalmente descendo o cacete neles. Sendo que são cidadãos, são trabalhadores, pessoas de bem, pessoas que não cometeram nenhum crime perante a sociedade, estavam ali sendo espancadas por policiais. Mas esse é só um de muitos casos que pipocam. Vira e mexe a gente vê casos de policiais abusando de poder. Principalmente entre pessoas mais humildes, pessoas mais pobres, periféricas, etc. Mas por que será que eles têm esse comportamento? Será que essas pessoas sempre foram assim? Porque, por exemplo, imagina que você estuda pra caramba para se tornar um policial. Você tem que estudar. Você tem que ter um bom preparo físico, que a polícia militar também faz teste físico, né? Correr atrás de bandido, essas coisas. Aí você paga uma taxa de inscrição. Você vai concorrer num concurso que é muito difícil. Você tem que passar nesse concurso. Aí você consegue, estuda pra caramba, vai lá, passa naquele concurso. Aí você consegue ser contratado. Você tem um emprego bom, que te dá estabilidade, porque funcionário público não pode ser demitido. Você vai ter emprego pro resto da sua vida. Vai ter uma carreira, vai ter um bom salário que vai aumentando gradualmente conforme você vai mantendo a sua carreira. E pode se aposentar numa boa, um alto salário até. Imagina você jogar tudo isso por alto só para poder agredir o próximo. Aí depois vai para uma corregedoria do Estado, a corregedoria vai lá e pede a demissão, que no caso de funcionário público é a exoneração desse funcionário. Vocês acham que é normal isso, pessoal? Não, tem um quê de psicológico por trás disso. É porque a pessoa tem aquela sensação de poder, sabe, que nem nesse exemplo de Stanford. Então a pessoa acha que pode fazer tudo. Não, eu sou poderoso, eu tenho arma, eu tenho meu cacetete, eu sou policial, então eu posso fazer tudo. É claro que não é todos os policiais que acontece isso, tá, pessoal? E tem também o fator estresse, né? Tem pessoas que também, muitas vezes, o estresse acaba alterando o psicológico da pessoa. Cada caso é um caso. Mas, no geral, o que a gente vê é isso. São pessoas que usam um pouco mais de agressividade porque estão numa posição, pertencem a um grupo que é mais forte. É um grupo dominante. Então, acabam se sentindo pessoas superiores às outras, tá? E eu vejo também esse tipo de comportamento, pessoal, quando as pessoas entram em igrejas evangélicas. Porque as pessoas, quando entram em algumas igrejas, lembrando que eu estou falando desse grupo específico, tá? Naquele outro vídeo que eu falei dos ratos, as pessoas pensaram que eu estava falando de todo evangélico. Não, eu estava falando de um grupo específico que busca a igreja por objetivo ou por uma área social, pelo lado social da igreja. Eu sei que tem pessoas que vão na igreja por dinheiro, que acham que Deus vai abençoar elas. Tem pessoas que vão porque tem uma fé genuína. Tem pessoas que vão por medo de inferno, etc, etc, etc. Mas ali eu estava falando de um grupo específico de pessoas, tá? Que nem nesse vídeo agora. Eu estou falando de um grupo específico de pessoas. Não de todo evangélico, nem de toda igreja. Mas tem pessoas que quando vão em algumas igrejas, elas acabam adquirindo, o mesmo que esses policiais ou esses estudantes adquiriram, uma sensação de poder, de superioridade. Porque ali os pastores induzem as pessoas a acreditar que eles são escolhidos, que Jesus vai vir buscar eles um dia, que eles são bem melhores que os pecadores. Eles não são que nem os outros, por exemplo, os católicos que adoram imagem. Eles não são como os espíritas que consultam mortos. Eles não são como os homossexuais que fazem sexo com pessoas do mesmo sexo. Então a pessoa fica se sentindo como se fosse quase uma divindade dentro da igreja. Não, eu sou fodão. Eu não sou que nem aqueles católicos que ficam lá adorando imagem. Lá, kkkk, vai pro inferno, viu? Isso é um demônio. Só que eles não percebem que, de acordo com a Bíblia, eles estão indo contra o que o próprio Jesus falou, naquela parábola do publicano e do fariseu. Na verdade, eles se tornaram, o pecador e o publicano, né? O publicano batia no peito e falava, eu não sou como esse pecador, eu dou meu dízimo, eu cumpro a lei, eu faço não sei o quê. E os evangélicos no Brasil se tornaram isso. Eles se tornaram, nessa parábola, os que não são salvos. Porque em vez de terem humildade, eles acabam saindo das igrejas como se fosse o super saiyajin, sabe? Cheio de poder. Eles saem o Thanos da igreja. Eu sou inevitável. E acabam gerando confusões com outros grupos. Justamente por isso. É por isso que a gente vê eventualmente evangélicos invadindo terreiros de macumba, quebrando imagens, agredindo os donos de terreiros. Alguns casos até mais graves, né, como no Rio de Janeiro, que agora tem um tipo de ligação entre traficantes e pastores evangélicos.
Então lá é muito perigoso agora você ser de religião de origem de matriz africana. Tem vários vídeos aí de pessoas expulsando essas pessoas do morro. A gente vê também esses grupos de evangélicos atacando a igreja católica, quebrando estátuas, quebrando com marreta, com tudo. Desde aquele bispo Von Helder lá da Universal, até casos pequenos, porque eles ficaram se achando super poderosos. E agressões a outros grupos também que eles não aceitam. É por isso que o grupo evangélico no Brasil, com todo respeito a quem está vendo esse vídeo, pode até ser algum evangélico, ele se tornou o grupo mais encrenqueiro do Brasil, que busca encrenca com pessoas que tecnicamente não fizeram nada contra elas. Como, por exemplo, o que nós chamamos na política de as minorias. Eles insistem e têm prazer de atacar as minorias. Por quê? Não tem um motivo lógico, entendeu? É porque eles se sentem poderosos, então eles acham que eles têm uma missão sagrada de combater aquilo que eles consideram mal, o pecado. Que nem no experimento de Stanford. Por exemplo, por que leva o Nicolas Ferreira, no dia da mulher, subir na câmara, colocar uma peruca loira e dizer que é uma mulher trans? Sendo que ele nem sabe o conceito de transexualidade, ele nunca nem sequer estudou sobre o assunto. Ele é até ignorante no assunto, que nem eu sou ignorante em informática. Ele acha que o conceito de trans é a pessoa se achar que é uma mulher e pronto. Completamente equivocado, pessoal. Ele nunca leu uma linha sobre o assunto. E mesmo assim ele vai lá e faz um ataque agressivo contra as mulheres trans. Que aliás é uma obsessão estranha dele, né? Vocês não acham? Deve ter um fundinho psicológico aí, sabe? Quem desdenha quer comprar. Mas enfim, por isso que os evangélicos muitas vezes eles acabam arrumando confusões com outros grupos. Eu lembro quando eu trabalhava, foi por causa de um rapaz evangélico que me fez estudar a Bíblia. Já fiz aqui um vídeo no canal, porque ele falava todo dia que eu e meus colegas iríamos para o inferno. Um outro exemplo também, quando eu fui trabalhar uma vez no Carrefour, lá era um emprego temporário, eu tive que apartar uma briga entre o evangélico e um católico, porque o católico foi lá com o caminhão fazer uma entrega de produtos, e ele estava com uma medalhinha de Maria aqui. O evangélico viu aquilo e começou a falar que aquilo era um demônio, sendo que aquilo é sagrado para o católico, é a fé dele. E ele, não, isso aí é um demônio, isso é um demônio. E começou uma briga, eu tive que apartar, senão os caras iam sair na porrada. Por quê? Porque aquele evangélico, ele já perdeu a identidade pessoal dele. Talvez ele não seja nem uma pessoa ruim. Talvez ele fosse até uma pessoa bacana, uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais pacifista. Mas o fato dele pertencer ao grupo, ele sente uma profunda necessidade de atacar aquilo que não é do grupo dele. É uma imagem católica, eu tenho que atacar. Eu tenho que atacar porque aquilo é um demônio, porque a Bíblia fala que é um demônio, eu acredito que é um demônio, eu tenho que atacar. Sendo que é só um objeto, é só uma imagem. Demônios nem existem. É só um objeto. Se eu quiser pendurar aqui uma medalha com o Bob Marley, eu penduro. Não é um demônio. Objetos não são seres espirituais, mas eles acreditam nisso. Então, uma coisa que eu fico muito preocupado com a questão das igrejas, lembrando que eu não tenho nada contra a fé de ninguém, tá, pessoal? Eu estou fazendo só uma análise aqui de alguém de fora. Mas me preocupa um pouco isso, porque essas pessoas elas perdem o seu individualismo e partem para um coletivismo. Então, quando elas têm um inimigo, é um inimigo comum de todas elas. Foi o que aconteceu na Bahia, quando aquela senhora, mãe de santo, acabou morrendo depois de um ataque de membros da Assembleia de Deus que invadiram o terreiro dela. Muitas daquelas pessoas que estavam ali estavam naquele efeito manada, sabe? Naquela psicologia de grupo, sabe? De estar ali junto. Então a pessoa perde o seu lado individual e a pessoa consegue agredir uma senhora idosa como a Bíblia. Pessoal, por isso que eu gosto de ler sobre psicologia, porque o ser humano ele é altamente moldável. E para você conhecer realmente alguém, é só se essa pessoa estiver livre de qualquer tipo de grupo. Porque se essa pessoa estiver pertencente a um grupo, muitas das opiniões e da personalidade daquela pessoa pode apostar que vai estar sendo influenciada pelo coletivo. Tá bom? Fica a dica aí. Tá, galerinha, só mais um vídeo de reflexão. Quem gostou, dá um like aí no vídeo. Tá? Eu sei que é chato pedir em todo vídeo, mas isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade. O YouTube tá uma porcaria ultimamente. Então quem puder, comente o que achou, dá um like aí. Isso vai ajudar bastante o canal, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.